louvamos por esses momentos aqui. Obrigado pela vida de cada um dos nossos irmãos. Obrigado, Senhor, pelo louvor. Pedimos que ministram nossos corações de uma maneira maravilhosa. Em nome de Jesus. Tome assento. Muito bom nessa tarde nós estarmos aqui. Uma tarde maravilhosa. Você nasceu para quê? Você nasceu para quê? Qual foi o objetivo de vir ao mundo? Porque Deus lhe deu a oportunidade de você estar nesse mundo. Todo ser humano nasceu para ser um instrumento usado por Deus. Você nasceu para isso. Você nasceu para ser usado por Deus. Eu nasci para ser usado por Deus. Uma das coisas mais lindas que Billy Graham falou foi que ele disse que o prazer dele era ser usado por Deus. Você tem ideia do que é ser usado por Deus? É um privilégio que você jamais. Aleluia. Agora a pergunta é: o processo de ser usado por Deus, o processo de ser usado por Deus. Toda pessoa, para ser usada por Deus, tem que ser perseverante, tem que ser valente, tem que ser otimista e tem que acreditar que Deus é a única pessoa que tem o poder de lhe usar como ninguém. Como ninguém. Segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo de número 2, versículo 8, e a filha de Faraó disse-lhe: foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Pergunta é: Deus projetou, porque Deus é um Deus de projeto. Deus sabia como Moisés ia ser usado, e Deus estava consciente de que Moisés era o libertador do povo de Deus. Uma das coisas que você não pode se preocupar é com o seu chamado. Porque quando Deus chama, Ele cuida de todos os detalhes. Você não pode se preocupar. E é uma das coisas que mais a gente se preocupa, é exatamente
como fazer, como cumprir o chamado de Deus nas nossas vidas. O que temos que fazer. Por isso que você não pode andar ansioso, tem que ter paz, você tem que ter certeza, você tem que confiar e você tem que passar pelo processo, porque o processo é doloroso. Muitas vezes você tem que rejeitar muitas coisas. Por quê? Porque você vai ser um instrumento nas mãos de Deus. Moisés, só Deus usou ele depois que ele se tornou um assassino. Ele matou uma pessoa. Tinha tudo para acabar o chamado de Deus na vida de Moisés. Tudo. E agora, Moisés se torna o quê? Um assassino. Se tornou uma pessoa criminosa. Você sabe que o forte não é a pessoa que peca, mas é a pessoa que se arrepende. Quando você comete um erro e você se arrepende, você está mostrando que você é forte. Quantos louvam a Deus por isso? Porque errar todo mundo erra. Quem não errou hoje? Quem não pensou coisas que não deveria pensar? E Deus ama a gente, usa a gente e Ele investe na gente. Você sabe que Deus acredita em você, no seu potencial. Ele acredita. Aí nasce Moisés. Deixa eu lhe dizer uma coisa: você não vai morrer antes do tempo determinado por Deus. Você não vai morrer. Quando chegar o dia, você morre. No Brasil, essa semana, um pastor caiu do teto e morreu. E tem pessoas que o avião cai, alô? Você já viu isso? Tem pessoas que estão com câncer vivendo, e outra com uma gripe e morreu. Que Deus é esse? A sua vida está traçada por Deus, a sua história, e você tem que passar pelo processo de Deus. Muitas vezes você tem que ser rejeitado, muitas vezes você tem que ser pisado, muitas vezes você tem que ser maltratado. Só que quando você é aprovado em tudo, aí vem a hora da exaltação. Aí Deus vai te exaltar, te levantar, te abençoar e vai usar você poderosamente. Então, quem é que Deus tinha um plano para usar Moisés para libertar o povo dele, um assassino? Eu sempre acredito que você está nesse país não é simplesmente para ganhar dinheiro, não é simplesmente para você desfrutar. Você está aqui, então foi um projeto de Deus na sua vida. Projeto de Deus. Então aguenta firme e veja o que Deus tem no futuro para você. O seu futuro está nas mãos de Deus
e o seu futuro será melhor do que o presente. Moisés nasceu para ser pecador. Moisés nasceu para ser usado por Deus. Quem imaginaria? Aquela criança nasce numa época complicadíssima. Pense no tempo de complicação, porque todas as crianças, homens, que nascessem naquela época, tinham que ser o quê? Tinha que ser sacrificado, tinha que morrer. Tinha que morrer. Eu lhe pergunto, você jamais gostaria de nascer numa época dessa? Mas como Moisés nasceu para libertar, liberar e ser usado como instrumento, podia ter decreto do rei, podia ter o que for. Moisés, ele ia ser o instrumento. Você é o instrumento que Deus vai usar. Independente de qualquer coisa, Deus vai te usar poderosamente. Mas por quê? Não é porque você vai abençoar, é porque você já é abençoado. Alô? Você tem ideia que você é uma bênção? Você olha para o seu irmão e diz: você é uma bênção. Você é uma bênção. Apesar o físico não ajuda muito, né? Você olha, pessoa, né, irmã Valinha? Mas é uma bênção. Aí Deus tem misericórdia e coloca outra bênção perto. E ele diz: hoje eu não vou, e a bênção diz: vamos. E Deus usa um e usa o outro. Chega aqui, aí ele diz: se eu soubesse que Deus ia me usar desse jeito, porque hoje você já foi bênção em outras igrejas, mas aqui você chegou, é outra bênção. É irmão, casa, parece até que é dono da. Então, é o chamado de Deus. O chamado de Deus, ele te dá gozo, ele te dá paz, ele te dá alegria, vida, porque você faz por amor. E todos que fazem por amor sofrem. Todos. Eu estava meditando, se dependesse hoje, se eu fosse Gladys, eu estava em casa, quem sabe assistindo um filme, comendo uma tapioca, desfrutando lá. Mas como ela tem um chamado de Deus, ela tem que vir cansada mesmo. Chega aqui, só Deus sabe. Aí Deus vai, ministra, renova. Ela diz: uau. Os venezuelanos que não entendem muito bem o que a gente fala, fica só balançando a cabeça. 60%, mas você não, você é uns 40%. E a menina que chega dorme, não entende, coitada. O pastor está falando. É lá, menina. Aí o que é que acontece? É o chamado. O chamado. É o chamado. Aí Riva, que não quer nem ver a cara mais do pastor Ramalho, de repente chega uma de Portugal
e diz, vamos ali aonde? Na igreja brasileira. Quem é o pastor? Pastor não acredito. Em outras palavras, eu esperava tudo de Deus, menos Deus fazer isso. Então Deus é bom, Deus é misericórdia, e não pode reclamar, né? E se reclamar, Deus perdoa, porque Deus é maravilhoso. A gente é que muitas vezes para perdoar é difícil. Moisés nasce, aí o menino, e a Bíblia diz que ele era formoso, bonito, porque quando você nasce feio, já é uma batalha, né? Quando você nasce e você é feio, tem que orar mais, casar, né? Consagrar mais. Mas quando você é bonito, isso daí já é uma vitória. Moisés era bonito, mas Moisés tinha um problema. Ele não falava, ele era meio gago. E como é que Deus vai usar um gago para libertar, para Deus dar de volta a voz dele, linda, bonita? Isso aí era o mínimo, mas era o processo para Deus trabalhar na vida de Moisés. Então aquilo que você gostaria que Deus resolvesse, Deus conhece o seu coração, conhece você, e Deus, ele diz, eu vou processar ele e vou processar ela. E Moisés teve que passar pelo processo. Nunca você vai ter vitória sem passar pelo processo. Não sei qual é o processo. A Riva casou com... Você tem que ver o marido dela. Bonitão, todo alto, do jeito que ela queria. Agora pergunta a ela o processo. Pergunta a ela o processo. A gente orava. Um dia ela disse, arrumei um namorado. Só 16 anos atrás, 17 anos. Ela mora aqui perto. A Riva aqui para nós foi pensar na igreja de tal maneira que quando ela saiu, eu fiquei alegre e triste. Entendeu como é? Nunca me deu um probleminha. Não sei se era porque ela gostava muito de mim, do pastor dela, mas ela nunca foi uma pessoa problemática. Aliás, problemática ela deve ser, mas não comigo. Comigo foi de bênção. Ninguém nunca falou, mas isso não quer dizer que você também é perfeita, não, viu, meu filho? Não vá querendo se encher aí de razão, não, porque Moisés começa a crescer. A mãe começa a se preocupar e dizer, e agora? O que é que eu vou fazer com esse menino? Não tem hora que você começa a perguntar a Deus, e agora o que é que eu vou fazer? Até aqui eu pude, agora eu não posso mais. E Deus fica olhando para você, eu acho que ele até ri. Ele disse, para mim, isso daí não é nada. E Deus trabalha, ele preparou a filha de Faraó. E ainda preparou o salário para a própria mãe cuidar do filho. E a mãe, isso é o quê? Isso é um mistério. A mãe, todos conhecem a história, quando pega a criança e olha para a criança, eu creio que ela disse, esse Deus é o único, todo poderoso. E aí ela começou o quê? A ensinar a palavra.
olha, você está aqui, tem a cultura toda deles e tal, mas você não veio aqui para fazer o que eles fazem. Você é diferente. Você é uma pessoa rara, uma pessoa especial. Deus tem um plano na sua vida. E na primeira oportunidade que Moisés teve de defender o seu irmão, foi matando aquele egípcio. Quando Moisés mata, vai se esconder e fica no deserto. Você sabe que tem muita gente com chamado escondido, e Deus olhando, porque você se esconde do povo, se esconde de todo mundo, mas de Deus não adianta. E Deus estava olhando Moisés. E um dia Deus disse: agora eu vou chamar Moisés. Que Moisés passou por um processo no deserto. Você lembra de Jesus, quando ele recebe a identidade dele, quando Deus disse: esse é o meu filho amado, em que eu me complaço. Qual foi a palavra de Jesus? Para onde fica o deserto? Foi isso que Jesus. Jesus ia ao deserto. Onde é o deserto? O deserto é para aquele lado. Porque Jesus tinha identidade. E aí ele foi para o deserto. Chegou lá, ficou um tempo no processo de Deus. Ninguém gosta de processo, de deserto. Mas para ser processado, tem que passar pelo deserto. Quem sabe os venezuelanos estão passando pelo processo. Está no deserto. Saudade. Mas aguenta firme. A palavra de Deus para nós nessa tarde é: você tem um chamado de Deus. Você é um escolhido de Deus. Deus tem um plano na sua vida. E Deus está no processo. Coloque-se bem. Passamos uma semana abençoada. Para mim foi uma das melhores semanas nesse país. Bênção. Eu louvo a Deus, porque eu só vou correr quando chegar o dia. Na tempestade aí que teve, né, a tormenta, eu bati no meu carro. E quando eu estava dirigindo, estava chovendo, mas tem hora que vem aquela chuva bem forte que você não vê nada mais. E aí deu aquela chuva. Bom, eu sei que eu pisei no freio e tem uma árvore e o carro entrou de cheio. Explodiu tudo. Acabou tudo. Olhei e estou vivo. Não vou morrer ainda. Aí o policial chegou. Quando eles viram o carro acabado, destruído, disse: cadê o driver? Quem era que estava dirigindo esse carro? Eu disse: eu. Você? Eu digo: eu. Aí ele disse: você não está entendendo. Aí chamou um que falava espanhol. Aí o que falava espanhol perguntou: o que
Você estava dirigindo esse carro? Eu estava. Mas o carro acabou. Eu digo, mas eu não tenho carro, eu estou vivo. Gente, o negócio é quando Deus quer. Se Deus quer, amém. Coloque nas mãos dele e deixa o barco ir em frente. Resultado. Isso foi quinta-feira à noite. Você não se preocupe. Fique tranquilo, porque para os médicos eu já morri, já ressuscitei, já disse aquilo. Estou bem, rapaz. Comendo, não é um problema, estou engordando de novo.